Olá você, e aí, gostou da última aula? Genética, mudamos de conteúdo, é um prazer imenso continuar com você e claro, juntos, arrasando no Enem 2016. Essa é a nossa proposta e não só proposta que vai ficar no papel ou na televisão, mas vai se efetivar. Porque você tem toda a possibilidade, tem todo o potencial e juntos vamos estar conseguindo fazer uma excelente prova não só de ciências da natureza, mas das demais frentes também. Hoje nós queremos dar continuidade avaliando aspectos da genética ainda. Na última aula falamos em conceitos fundamentais da genética e terminamos explicando a primeira lei de Mendel. Hoje nós queremos dar uma ênfase à segunda lei de Mendel, para que você entenda detalhes importantes e que possam se aparecer no Enem, te auxiliar em relação aos conceitos que nós vamos estar trabalhando hoje, a resolução dessas questões ou desses itens. Vamos lá então, trabalhando um pouquinho? Acompanhe aqui. Quando nós falamos em Mendel, temos que falar nas ervilhas. E Mendel ele não analisou somente as ervilhas, quando se fala aí na questão da cor. Ele avaliou várias características. E avaliou, por exemplo, forma da semente, tamanho, disposição das flores e algo parecido. Eu vou colocar para vocês aqui, vamos fazer, para você poder entender melhor, para você entender bem realmente o que é segunda lei de Mendel, você vai escrever aí com carinho. Segunda lei está associada à segregação independente. Segregação independente. Então, olha só. Até agora, nós tínhamos trabalhado com uma só característica. Por exemplo, a característica do gene azão. Tem um azão e tem um azinho. Característica cor de olho, por exemplo. Característica tipo de orelha. Característica cor de pele, só. Agora eu vou trabalhar com duas ou mais, por isso que é a segunda lei. Quando se fala em primeira lei, trabalha-se com uma característica. Quando fala-se em segunda lei, trabalha-se com duas características. Agora, olha só, pergunta difícil. Se eu tivesse, no meu organismo nós temos, no teu organismo, 46 cromossomos, 23 pares. Se eu tivesse cada cromossomo carregando, obviamente, uma única característica, no máximo eu poderia ter 23 características. Agora, eu tenho mais de 20.000 características. Então, obviamente, tem cromossomos que carregam muitas características, mais de 1.000 às vezes. Ok? Então, o cromossomo não carrega só uma. O que nós vamos analisar é uma característica de um cromossomo associando ela a uma característica de um outro cromossomo. Então vamos avaliar o seguinte, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui um par de cromossomos que tem o azão como gene, no seu homólogo ele tem o azinho. Eu vou ter aqui no outro par de homólogos, então imagina que isso aqui é o par 1 de cromossomos, aqui eu vou ter o par 2. Aqui eu vou ter o Bzão e o Bzinho. Tá? Então vamos dar agora nome aos bois. Imaginem que o azão determina que a ervilha ela vai ter uma cor amarela. E o azinho determina que ela vai ter a cor verde. Imagina que o Bzão determina que a ervilha ela vai ser lisa. E o Bzinho determina que a ervilha será rugosa. Beleza, isso? Então, olhem só. Obviamente que eu tenho duas características, cada uma num par de homólogos. Se eu isolasse, fizesse o cálculo separado para cada uma, eu teria duas primeiras leis. Mas quando eu quero analisá-las em conjunto, eu passo a ter uma segunda lei. Na hora de formar os gametas, olha o que pode acontecer. Então eu tenho, na verdade, um indivíduo que é assim, ó, ele é azão, azinho, Bzão, Bzinho, esse que eu coloquei aqui. O que o Mendel ele observou?
Então, pensando no Mendel. O Mendel pegou e cruzou, olhem só, uma ervilha que é amarela pura e lisa pura. Amarela pura e lisa pura. Amarela e lisa. Está aqui o fenótipo dela. Com uma ervilha verde, que vai ser pura, obviamente, e rugosa. Então, ele pegou, cruzou com uma verde e rugosa. Essa é a geração parental. Que tipo de gametas existem aqui? Então, os gametas formados aqui, ó, eu posso ter daqui, eu posso ter o azão e o bezão. Não tem outra possibilidade. Aqui eu vou ter o azinho e o bezinho. Os gametas não carregam só metade? Do azão com azão, a metade é azão. Do bezão com bezão, a metade é bezão. Do azinho com azinho, a metade é azinho. Do bezinho com bezinho, a metade é bezinho. Então, quando eu cruzo esses dois, todo mundo em F1 vai ser, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Qual é a cor e a forma dessa semente? A cor vai ser amarela e a forma é lisa. Só que ela é uma amarela e lisa heterozigota. Essa é a geração F1. O que vai ser feito aqui? Eu pego a geração F1 e cruzo com F1. Ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho versus azão, azinho, bezão, bezinho. Então, eu vou ter que achar os gametas aqui e aqui. Então, no primeiro caso, eu vou colocar os gametas aqui embaixo. Ó. Azão, eu posso ter aqui azão, bezão. Eu posso ter aqui azão, bezinho. Eu posso ter aqui, ó, azinho, bezão. E eu posso ter aqui azinho, bezinho. Melhorar aqui esse azinho só para facilitar. Azinho, bezinho. No outro caso, o indivíduo é igual. Então, eu posso ter azão, bezão. Azão, bezinho. Azinho, bezão e azinho, bezinho. Se nós formos agora cruzar para ver a probabilidade de nascimento, o que pode nascer aqui? Então, vamos lá. Só fechando aqui esse quadro de Punnett. Ó, então aqui, ó, azão, azão, bezão, bezão. Azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezão. E azão, azinho, bezão, bezinho. No próximo, ó, azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azão, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. E azinho, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E azinho, azinho, bezinho, bezinho. O que você vai analisar agora? Ó, que tipo de proporção genotípica eu vou ter? Quantos genótipos diferentes eu vou ter? Quantos indivíduos que eu tenho? Azão, azão, bezão, bezão. Se você olhar aqui, eu só tenho esse. Quantos que eu vou ter que são azinho, azinho, bezinho, bezinho? Ó, se você olhar, eu vou ter só um. Quantos que eu vou ter azão, azinho, bezão, bezinho? Se você olhar todos esses, ó, eu vou ter 4. Quantos que eu vou ter azão, azão, bezão, bezinho? Então, azão, azão, bezão, bezinho, esse e esse. Eu vou ter 2. Quantos que eu vou ter azão, azinho, bezão, bezão? Você vai ter azão, azinho, bezão, bezão, esse e esse. Você vai ter 2.
Quantos que eu vou ter azão, azão, bezinho, bezinho? Você procurar, você vai ter 1. Quantos que você vai ter azinho, azinho, bezão, bezão? Se você procurar, você vai ter 1. Quantos que você vai ter azinho, azinho, bezão, bezinho? Se você procurar, você vai ter 2. E quantos que você vai ter ainda? Olha o que sobrou aqui. O azão, azinho, bezinho, bezinho. Se você procurar, você vai ter 2. Então, a proporção de genótipos que você vai ter aqui, de genótipos de códigos diferentes, é 1 para 1, para 4, para 2, para 2, para 1, para 1, para 2, para 2. De um modo geral, eles não vão pedir a proporção de genótipos. Eles querem saber a proporção de fenótipos, de coisas diferentes que você vê. O que você pode ver? Você pode ver uma ervilha amarela e lisa. Ou seja, ela pode ter um azão e pelo menos um bezão. Você pode ter uma amarela, só que rugosa. Ou seja, ela vai ter um azão e o bezinho, bezinho. Você pode ter uma ervilha verde e lisa, ou seja, azinho, azinho, bezão, alguma coisa. E pode ter uma ervilha verde e rugosa, tá? Ou seja, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Se você computar amarela lisa com pelo menos um azão e um bezão, amarela lisa com azão e bezão, 1. Mais 4, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Eu vou ter 9. Um azão e bezinho, bezinho. Um azão e bezinho, bezinho. Aqui, 1. Um azão e bezinho, bezinho, 2. Somando, 3. Agora, verde lisa, azinho, azinho, bezão, alguma coisa. 1. Azinho, azinho, bezão, alguma coisa. Vamos ter o que mais? Ainda mais, azinho, azinho, 1. Mais 2, 3. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, 1. Qual que é a proporção, portanto, clássica de segunda lei? 9 para 3, para 3, para 1. Observem que, na verdade, isso aqui é uma primeira lei dupla. Se eu perguntasse quantas amarelas eu tenho, eu não vou ter 9 mais 3, 12? Quantas verdes? 3 mais 1, 4. 12 para 4 não é igual a 3 para 1? Que nós vimos há pouco em primeira lei? O que eu queria que você entendesse também? Que ao invés de fazer este cálculo todo, cruzando azão, azinho, bezão, bezinho, versus azão, azinho, bezão, bezinho, eu poderia, como há segregação independente, fazer assim, azão, azinho versus azão, azinho. Bezão, bezinho versus bezão, bezinho. E eu teria, obviamente, essa resposta aqui. Teríamos essa resposta aqui. Beleza? E depois eu posso multiplicar usando a regra do E o que eu quiser. O grande detalhe que eu quero que você entenda, por que segregação independente? Quando o Mendel avalia essas duas características, ele quer dizer o seguinte, que cor, amarelo ou verde, forma liso, rugoso, uma não depende da outra. Porque uma está num par de cromossomos, a outra está no outro par de cromossomos. Ou seja, eu posso ter o amarelo com o liso, mas eu posso ter o amarelo com o rugoso. Eu posso ter o verde com o liso, mas eu posso ter o verde com o rugoso. Ou seja, não significa que se o indivíduo é homem, que é uma característica genética, ele tem que ter cabelo liso. Tem homem de cabelo liso, porque liso é num outro par de cromossomos. E tem homem de cabelo ondulado, encaracolado. Se é mulher, tem que ter cabelo então encaracolado. Não, tem mulher de cabelo encaracolado e mulher de cabelo liso. São duas características que uma não depende da outra, ou seja, uma não está ligada no mesmo cromossomo. Não está no mesmo capítulo do livro que eu citei antes para vocês, está num outro capítulo. Então elas segregam, elas separam-se de forma independente. E essa segregação independente, ela aumenta a recombinação, a variabilidade.
Na verdade, a variabilidade ela é garantida pelo crossing over, que é a permuta, troca de pedaços na meiose, e pela segregação independente. A criação de material genético novo só acontece com a mutação. Hoje sabemos que tem uma teoria chamada epigenética, que diz que pode haver uma alteração na molécula de DNA que tem uma influência ambiental, que não é uma mutação. Isso até contrapõe a teoria darwinista e vai de acordo com a teoria lamarckista, porque seria a influência do meio sobre o material. Podem mudar algumas características da própria molécula do DNA. Na metilação pode ter alguma alteração, ok? Mas a segunda lei, ela pode ser quebrada a nível de exercício em duas primeiras leis, depois você multiplica. Então a gente vai tentar praticar isso com você agora, para você poder enxergar isso que eu acabei de desenhar para você. Ok? Vamos tentar interpretar? Vamos lá. Então olha aqui, ó. Primeiro exercício caiu onde? Enem. Sistema Prisional 2013. Vamos interpretar. A mosca Drosophila, vamos sublinhar que é o nome de um gênero, Drosophila melanogaster é o nome dela, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados, o tamanho da asa e a cor do corpo. Ó, duas características. Tamanho da asa é um, cor do corpo é outra, segunda lei. Cada um condicionado por um gene autossômico, ou seja, não tem nada a ver com o sexo. E se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa é dominante. Vamos escrever isso. Asa, ela pode ser vestigial e ela pode ser uma asa longa. Ele diz que a longa domina, então vamos colocar que a vestigial pode ser Lzinho, Lzinho, e a longa pode ser Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho. Em relação à cor, que é outra característica, a coloração pode ser cinza, né, que é recessiva, e preta, que é dominante. Então, em relação à cor, podemos ter a cor preta e cinza. Quem que domina? A cor cinza é recessiva, a preta é dominante. Então, cinza pode ser pezinho, pezinho, preto pode ser pezão, pezão ou pezão, pezinho. Então, seria mais ou menos assim, ó, eu tenho num par de cromossomos, por exemplo, o Lzão e o Lzinho, num outro par de cromossomos eu tenho o pezão, pezinho. Então, são características que segregam de forma independente. Tá? Como que eu sei disso? Vamos lá. Agora que vem o pulo do gato. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres. Ou seja, ele pegou Lzão, Lzinho, pezão, pezinho, versus Lzão, Lzinho, pezão, pezinho, no qual foram gerados 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Qual que é o fenótipo dos parentais se eles são heterozigotos? Mosca com asa longa, tá? E mosca de cor de corpo preta. Gente, você não precisa fazer todo esse cálculo. Como você já sabe, quando nós cruzamos dois indivíduos duplo heterozigotos, a proporção que eu vou encontrar, sempre a proporção fenotípica, é 9 para 3 para 3 para 1. Então nós vamos encontrar o quê? 9 que tem pelo menos um Lzão e um pezão. Ou seja, que tem asa longa e o corpo preto. Eu vou encontrar 3, probabilidade 3 para 16, que é o total, que tem asa longa e tem o corpo cinza. Essa me interessa? Não.
Eu quero de mesmo fenótipo que os pais. Eu vou encontrar 3 que tenham asa vestigial e corpo preto. Então aqui vestigial e corpo preto. Essa também não me interessa. Eu vou encontrar uma que tem asa vestigial e corpo cinza. Então asa vestigial e corpo cinza. Qual me interessa? Aquela que é igual aos pais, fenotipicamente. Qual que é igual aos pais? Essa. Ele não perguntou genotipicamente. Se fosse genotipicamente, eu teria que ver qual tem a mesma receita. Tá? E eu vou te dar uma dica para resolver também. Então, na verdade, eu tenho, 9 mais 3, 12 mais 3, 15 mais 1, 16. Eu tenho 16 possibilidades. Das 16, 9 sobre 16 vão me indicar a possibilidade de ter um fenótipo igual ao dos pais. Então, eu vou pegar 9 sobre 16 vezes 288. Claro, tem coisas que são absurdas aqui. Eu tenho 288 filhotes. Todos serão iguais aos pais? Não, então já jogo fora. Como são características que são dominantes que os pais têm, a probabilidade de dar 54, 72 também é muito pequena. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que verificar se é 162 ou 108. Então, você vai multiplicar isso daí e dividir. Obviamente, o que dá aqui? Trabalho braçal. Esse trabalho braçal eu já vou colocar para você aqui. Então, 9 sobre 16 vezes, então 9/16 vezes 288, né? Você vai multiplicar e dividir, dá para simplificar alguma coisa, e o resultado vai ser o quê? 162. Então eu vou ter aqui, 162 indivíduos que têm o mesmo fenótipo igual ao dos pais. Beleza? Professor Cornélio, e se ele perguntasse o mesmo genótipo? Eu vou te dar uma dica. Se ele perguntasse o mesmo genótipo, o genótipo dos pais, Lzão, Lzinho, Pzão, Pzinho, que é o mesmo para geração, né, para filiação. Quando nós cruzamos 2 indivíduos, que são duplo heterozigotos, ou seja, Lzão, Lzinho, Pzão, Pzinho, versus Lzão, Lzinho, Pzão, Pzinho, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aquele quadro de Punnett que eu já descrevi para vocês há pouco, ok? E eu quero que você volte agora e olhe comigo na descrição que nós fizemos. Pode ser essa aqui que já esteja pronta. Quando eu tenho o cruzamento entre 2 heterozigotos, nesse caso aqui, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, versus Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, os indivíduos que são iguais aos pais sempre serão em número de 4 e estarão na diagonal, sempre 4 estarão na diagonal. Ou seja, eu vou ter 4 sobre 16, 1/4. E aí eu faria o quê? 1/4 naquele exercício versus 288. Beleza? E teria lá um número, se não me engano, aí vai dar, né? Se nós vamos dividir aqui, né? 288, dividido por 4, nós teríamos o quê? 7 vezes 4, 28, né? Então 0, aqui baixamos 8, 72. Então 72 do total teriam aquela característica genotípica. Sempre os que serão iguais se forem heterozigotos. Vamos estar encontrando esses na diagonal. Tem algumas fórmulas que são aplicadas, mas eu não gosto muito de aplicar essas fórmulas, né? Que, por exemplo, o número de fenótipos, então o número de fenótipos que nós vamos ter, deixa eu só colocar melhor aqui, beleza? O número de genótipos,
o número de gametas tem fórmula. O número de gametas é igual ao número de fenótipo, que é 2 elevado a n. E o número de genótipo é 3 elevado a n. O que é esse 2 elevado a n, 3 elevado a n? N é o número de características heterozigotas. Então, deixa eu mostrar para você aqui, ó, voltando para esse caso. Tá? Então, aqui eu tenho, né, o indivíduo Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Eu tenho as duas características heterozigotas. Então, o meu N aqui vale 2. Qual que é o número de fenótipo? Fenótipo é 2 elevado a n. 2 elevado a 2 vai dar o quê? 4. Então, eu vou ter 4 fenótipos, é só olhar. Liso amarelo, liso verde, rugoso amarelo, rugoso verde. Sim. O número de fenótipos, o número de gametas é 2 elevado a n. 2 elevado a 2 é 4. Quantos gametas diferentes eu tenho? Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho. Só 4. O número que eu vou ter de genótipos diferentes, genótipo, é 3 elevado a n. Então, 3 elevado a 2, 9. Tá? Então, se você computar aqui, ó, dê uma olhada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas, ó, 9 genótipos diferentes que nós vamos encontrar, tá? Aqui, nesses que eu listei aqui, tem alguns que são iguais, né? São 9, tem alguns que são iguais. São 9 possibilidades diferentes. Deixa eu mostrar, né? Se nós voltarmos no que eu tinha feito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu não repeti, né? Então, tem 9 genótipos diferentes. Então, você observa que dá para aplicar a fórmula, mas eu não gosto muito disso. Vamos tentar resolver um outro exercício. Tá? Analise o heredograma que ilustra a transmissão de duas características. Ó, duas características genéticas, cada uma condicionada por um par de alelos autossômicos. Não tem nada a ver com sexo. Uma está num, outra está no outro. Segunda lei. Com dominância simples. Um domina o outro. Ó. Então, você tem aqui caso clássico que nós trabalhamos. Os parentais, a geração F1, ó, observe só que é a mistura, e aqui temos a proporção, ó, Azão, Bzão, aquela proporção clássica, 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Ele pergunta o quê? Admitindo que todos os indivíduos da geração parental são duplos heterozigotos, duplos homozigotos, que foram gerados em cerca de 100 descendentes, é correto afirmar que a proporção esperada de fenótipos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, é. Se eu voltar aqui, ó, proporção clássica, que não tem nem o que calcular. Ele falou o seguinte, eu cruzei aqui, né, indivíduos, né, Azão, Azão, Bzão, Bzão, por exemplo, tá? Com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aqui a mesma coisa, Azão, Azão, Bzão, Bzão, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aqui eu obtive Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, aqui Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O que eu vou encontrar? Qual é a proporção? 9 para 3 para 3 para 1. Tá fechado. Beleza? Então, na verdade, não se preocupe tanto com aspectos ligados aos cálculos. Interprete isso. A matemática, que é a ferramenta, ela vai ser usada da maneira que você a melhor conhece. Ou da melhor forma que você, com conhecimento prévio, saiba utilizar. Pode ser um cálculo feito, literalmente, com muitos rabiscos, contando nos dedos, mental, etc. Como você usa a ferramenta, isso não me interessa. Essa ferramenta é para fechar o raciocínio de um modo geral. Mas para chegar a você aplicar a ferramenta, você tem que saber como você aplica ela. Então, não é para botar a ênfase maior aqui em cálculos matemáticos, mas sim na interpretação e no entendimento dos conceitos, que te ajudam em demasia. Um grande abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro com a genética. Não esqueça, arrase no Enem 2016. Valeu, pessoal.